Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você fica conhecendo um pouco dos bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve histórias e histórias. E no dia de hoje estamos recheadas delas com mais alguns convidados que participaram da missão Turquia. Mas antes disso, não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dê o like, ative o sininho e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E hoje aqui temos a imensa satisfação de receber um trio. Eu não vou dizer trio Parada Dura porque é o nome do conjunto musical, mas realmente um trio aqui que enfrenta várias paradas aqui no Corpo de Bombeiro, paradas difíceis, e talvez a mais difícil que eles vão contar para a gente um pouquinho foi a missão lá na Turquia. Então a gente recebe aqui hoje o Sargento Ednei, o Sargento Leão e o Sargento Lelis. Vou começar aqui pelo nosso Sargento Ednei, com quem eu trabalhei lá na Escola Superior de Bombeiros. Bom dia, porque estamos gravando de dia. Bom dia, Ednei. Bem-vindos ao nosso 193 BombaCast. Olá, comandante. Obrigado pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui com os senhores, os colegas aqui, falando um pouco sobre esse assunto e que a gente possa contar um pouco dessa nossa experiência lá na missão Turquia. Muito bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sargento Leão, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, comandante. É uma satisfação estar aqui com os senhores, né, com esses amigos aqui. E, como sempre, é uma honra poder contar essas histórias, essa experiência aí, para que a gente possa aprender e compartilhar o que a gente passou por lá com o pessoal. Muito importante, né? Eu costumo dizer o seguinte, Leão, cada um que vem aqui tem o episódio foi o mesmo, né? As pessoas foram. As visões são diferentes. Completamente diferentes. Isso eu acho que enriquece, assim, para nós, né, que estamos compartilhando a experiência de vocês. Muito obrigado. Sargento Lelis, que eu lembro, soldado Lelis, recruta do Cambuci. Puxa vida, quanto tempo, Lelis? Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Lá se vão quase 23 anos, né, comandante? É verdade. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui na presença do Leão e do Ednei. O Sargento Lelis, que é praticamente dos primórdios da criação do canil, né, Lelis? É bem lá do comecinho, né? O canil foi fundado em 1998 e foi oficializado em 2001. E eu estou lá desde 2005. Você está bem dos primórdios ali. Bem no comecinho. E junto aí com o nosso Sargento Lelis, né? A nossa convidada canina, que ela está bastante irrequieta, mas é da personalidade dele, que é a cadela Malina. Malina, vem de Malinois. É a cadela Malina. Quietinha. Malina que, ó, é da personalidade do dono, né? Ela é bem inquieta mesmo. Muito bem, Ednei, uma honra ter você aqui, já disse, trabalhamos juntos aí na Escola Superior de Bombeiros, né? A gente conhece um pouquinho da sua história, mas a gente sabe aí que você tem por trás de todos vocês tem um uniforme, existe uma pessoa, né? E todas as pessoas têm histórias, né? Conta um pouquinho da sua história, eu sei que você tem uma formação acadêmica aí bastante interessante. Conta um pouquinho aí de onde você veio, de onde você é, Ednei. Eu sou de Santo André, sou morador do ABC, nasci e fui criado lá. E a minha história aí com relação ao bombeiro, então vem de infância, daquela vontade de querer ser bombeiro, passava sempre na frente do quartel de bombeiros do Vila Alzira. E aí eu sempre estava passando ali, quando estava próximo da faixa etária aí de prestar o concurso, né? Estava passando ali perguntando se o concurso estava aberto. E aí, um dia eu passei lá... Você ia no quartel perguntar se o concurso estava aberto. Você ia vontade de entrar, hein? Eu ia no quartel porque, quando eu prestei em 2001, né, os editais, eles eram só... eram separados, né? Era separado. Você deve ter pegado a época do edital separado. Né? Edital separado. Na turma, se não me engano, foi o último separado. Separado, Era separado e o edital também, ele era por jornal, né? Saía no jornal ou saía... para os quartéis ficaram sabendo, então a gente não tinha tanta facilidade hoje como a internet, né? E aí, no dia que eu passei lá, o pessoal vai abrir semana que vem. Aí eu já me preparei, já fui lá, fiz a inscrição e, graças a Deus, aí deu certo. Depois de formado, eu fui trabalhar no 3º GB, trabalhei no posto Sapopemba por 2 anos. E aí pedi transferência para o 8º GB, trabalhar perto de casa, e fui trabalhar no Vila Alzira, esse posto que... O posto que ele passava todo dia perguntar se o concurso estava aberto. Que era perto de casa. E aí fiquei praticamente por 17 anos no Vila Alzira, quando eu fui para a escola de sargento, fui para o CBS, aí pós-CBS voltei novamente para o 3º GB, trabalhei no mesmo posto que eu fui soldado, que era o Sapopemba. E quando é que você começa, quando entra você passa no concurso, você já fazia faculdade? Como é que é essa história? Então, quando eu passei no concurso, eu estava já no primeiro ano de faculdade, já tinha terminado o primeiro ano, né, ia para o 2º ano. Aí eu tranquei,
nesse intervalo até terminar a escola de bombeiros. E aí, quando eu fui trabalhar no terceiro GB, eu retomei a faculdade, me formando aí na primeira graduação em 2005, me formei em Educação Física, e depois fui para as especializações, mestrado, doutorado, né? E não parou mais. Não parei mais. E aí depois fui para uma segunda graduação, que é a enfermagem, né? E aí também tive a oportunidade aí, entre mestrado e doutorado, de trabalhar com pesquisa, né? Então me tornei pesquisador, hoje atuo na área de pesquisa, ainda pesquisa científica. E aí eu tento correlacionar, né, essa vida acadêmica, essa vida de pesquisa... Com a experiência de bombeiro. Com a experiência de bombeiro. Isso é possível, né? Então, Sim. às vezes as pessoas acham que é distante, não, né? Já lemos os seus artigos, já. É bastante... Isso, eu vou te falar uma coisa, né? Isso a gente de orgulho, eu fui comandante da escola. Lá naquela época, né, além de você, nós tínhamos outros profissionais que faziam mestrado e doutorado, que é uma parte que não é todo mundo que abraça isso, porque realmente quase que é abraçar uma carreira paralela, digamos assim. Né? Sim. Mas é importante ter pesquisadores, né, porque a gente produzir conhecimento dentro da área de bombeiro, para que depois isso se torne, né, como acaba se tornando, né, a prática, né, operacional, é uma coisa muito importante. Né? E essa área é carente, né? E eu entendo que também lá fora as pessoas e o mundo acadêmico, científico, eles precisam conhecer um pouco da nossa realidade. Sim. E o quanto nós temos aqui de profissionais gabaritados, profissionais que têm total competência. Você deve ter acompanhado aquela série de pesquisas, né, que foi coordenadas pela Unifesp, lá junto com o capitão Pesato, médico, né, sim. Que foram publicadas coisas que estão trazendo, fala sobre saúde ocupacional de bombeiros, sobre efeitos do calor, uma série de coisas que você acompanhou. Sim. E eu acho que o futuro nosso é esse, né, é nós produzirmos conhecimento para o mundo acadêmico com a nossa experiência, né, com a nossa visão, que é a dos fatos, digamos assim. Fatos, com certeza. Então, esse é um pouquinho aí dessa história aí acadêmica que eu tenho junto aí com a atividade bombeira. Né? Muito bem. Temos aqui o Sargento Leão. O Sargento Leão também tem história, foi para a Força Nacional, tem um monte de coisa aí. Bom dia, Leão. Conta um pouquinho da sua história para nós aí. Minha experiência dos cursos são todos de bombeiros, né? Eu vim da Zona Leste, da capital de São Paulo. Somos. Então, Zona Leste, né? Zona Leste, né? Eu não tive referência, né, de bombeiro na minha família, né? Então o pessoal já fala que de pequeno visitava o quartel e tal, então eu não tive essa referência. Mas eu tive um primo, né? Um primo que era da Rota, um tio meu que era do Canil. Então minha referência era do policiamento. Então em 2004 eu entrei como soldado temporário no policiamento. Você foi temporário? Foi, legal. Graças a Deus, 2 anos. Foi onde? 2 anos. Foi onde? 2 de ouro. No 2 de ouro. Glorioso 2 de ouro. Na Zona Leste também. Na Leste. Trabalhei 2 anos Minha lá. inscrição para entrar na polícia eu fiz no 2 de ouro. E minha inscrição foi lá também, foi lá também? Era o CPA M4, né? Que ele fica dentro do CPA ali. E lá que eu tive acesso às outras especialidades do bombeiro, Canil, Partidor de Cavalaria, Força Tática e tal. E lá tem o quartel da Vila Esperança, então eu tive contato com o efetivo de lá. E me identifiquei, né? Eu já gostava dessa área de salvamento, fazia trilha, montanha, tudo, né? Então me identifiquei bastante, aí prestei o concurso para efetivo em 2005, entrei em 2006, né, como soldado, fui trabalhar no 4º GB, fiquei praticamente 10 anos lá, é uma escola, acho que para todo mundo, quem conhece o 4º GB. Pô, tem de tudo. Parte da Zona Oeste, Zona Sul ali, área nobre, né, periferia, então ali se aprende bastante, bastante referência lá, só tenho a agradecer. E aí em 2016 fui pro CBS, aí fiz salvamento terrestre, durante minha carreira fiz salvamento terrestre, fiz mergulho, fiz curso na Polícia Ambiental, fiz curso na Força Nacional. Aí em 2016, após o CBS, tive a grata satisfação de ser selecionado para ir para os Estados Unidos fazer o curso de buscamento urbano pesado, né? Então, além de ir lá aprender, eu tive... Você foi pela Conrado Wessel? Conrado Wessel em 2017, subiu o comando do senhor, recebeu a gente aí, deu algumas dicas aí. Então, além de ir lá aprender, a gente teve a missão também de pegar os padrões internacionais lá e trazer para São Paulo aqui e disseminar essa doutrina do Insarag para a rapaziada. Muito bom, hein? Bela história, hein? Parabéns, Leão. Obrigado. A história vai compondo o que as pessoas, né, os profissionais vão se tornando, que os possibilita e gabarita para a missão que nós vamos falar daqui a pouco aí, né? O Leris, já dissemos, né, Leris? Você tem uma história bastante ligada, aliás, totalmente ligada ao Canil, mas eu sei que também não é só isso. Conta para nós um pouquinho da sua história. Eu entrei na PM em 2001, né? 2000, me formei em 2001, fui para o Cambuci, trabalhei no comando de área, inclusive com o senhor, né, como tenente. Putz, eu lembro. Não falou, né, Leris? 2001, 2002, por aí, né?
Aí depois eu fui transferido pro Ipiranga, porque eu tava fazendo faculdade de enfermagem, e só lá que eu consegui a troca de serviço, né, para poder estar cursando a faculdade. E em 2005, aí eu comecei a ver o canil. Em 2005 eu fui pro canil efetivamente, né? Fui fazer o curso de sinotecnia. Aí em 2007 eu fiz o curso de cães farejadores. Aí eu fui me especializando. Em 2008 eu fiz o curso da Força Nacional, que é busca e resgate e estrutura colapsada com cães. E depois eu fiz em 2015 o curso de Santa Catarina, fiz um estágio de cães de guerra no Exército também. Você fez o cães de guerra? Pô, não, o curso não, o estágio, né? Mas aquele de Santa Catarina, Isso. eles têm lá uma área bastante desenvolvida de cães. Tem, né? lá eles têm um curso bacana lá, inclusive a gente está estudando aqui junto com o Coronel Camargo Júnior, né? De mais para frente a gente está fazendo o nosso curso aqui, nos moldes do curso que agora é dado pela Liga Bom, né? É o mesmo molde, a gente tem esse interesse de estar fazendo esse curso. Nós já fizemos um estágio, né, para um estágio de uma semana com as pessoas de todas as unidades, mas a gente está interessado em fazer um curso. E eu estou atuando desde 2005, desde a ocorrência de Pinheiros, né? Do metrô de Pinheiros. Do metrô, né, da linha amarela. Linha amarela. Eu não lembro quantas vítimas. 8, se eu não me engano. 8 ou 10, né? Algo assim. Né? E os cães localizaram todas as vítimas. Todas as vítimas lá. E a gente vem colecionando ocorrências, né? De vulto aí. Petrópolis, Brumadinho. Nessa ocorrência aí foi aquela como chamava as cadelas daquela época lá? Ana e Dara. A Ana e a Dara, foi famosa, né? Elas são as precursoras, né? Né? Elas nasceram para isso, eram cadelas sem raça definida, né? Era uma mistura de labrador com golden. Mas as cadelas eram fantásticas. Foram condecoradas na época, como foi também, né? A Anne foi a primeira cadela a achar uma vítima viva, né? No Brasil. No Brasil. Né? No Brasil. Foi ali na Aricanduva. A vítima estava sob as caixas, né? Várias caixas pesadas que o armazém caiu as prateleiras lá. E se não tivesse sido achada pela Anne, provavelmente ele teria falecido, porque ele não estava conseguindo respirar, devido ao peso das caixas comprimindo o tórax. Então ela foi a primeira cadela a achar uma vítima viva. Aí depois outras cadelas do nosso canil, do nosso plantel, localizaram, né? Mas ela foi a primeira. Quando você chegou no canil, ainda tava lá os primeiros, né? Você pegou o Sargento Lauro, Mascarenhas. Sargento Lauro, Sargento Mascarenhas, Cabo Panagasse. Agora é sargento, mas tá no policiamento, né? Tá no policiamento. Mas faz parte desse primeira leva ali, né? Cheguei a pegar essa leva. Sim, senhor. Tô bom. Odinei, vamos voltar um pouquinho aqui para seu tempo de escola superior de bombeiros, né, mais recente. Me lembro que nós fazíamos lá os eventos de resgate veicular, né? E você tem uma história bastante ligada aí a essa história. Conta para nós aí do que se trata. Então, na área de salvamento veicular, após ter feito os cursos, né, dentro do bombeiro, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora também, ligado à parte de salvamento veicular. E eu tive essa experiência institucional, né? Ela quando eu já estava fazendo mestrado, eu vislumbrei dentro do mestrado uma oportunidade de tentar pesquisar alguma coisa que beneficiasse a nossa instituição, o nosso trabalho em si. Dentro do departamento onde eu fazia mestrado, nós tínhamos um laboratório de biomecânica, né? E esse laboratório ele tinha diversos equipamentos que analisavam diversos gestos motores, inclusive de situações, às vezes, pessoas sentadas, deitadas, né? E aí me veio um insight ali de tentar fazer uma pesquisa do ponto de vista biomecânico de retirar a vítima em acidentes automobilísticos, né? Então, como retirar a vítima e o que acontecia com a vítima nesse percurso. Nesse processo aí. Nesse processo. E aí, conversei com o meu orientador na época, ele falou assim, os equipamentos que a gente tem aqui dá para avaliar isso sim, né? Isso foi no mestrado? Isso já foi no mestrado. Isso foi aonde? Onde você fez o mestrado? Eu fiz no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. E aí, essa ideia já falei, poxa, acho que dá para avaliar a vítima de distração veicular, né? E aí eu contei um pouco para o meu orientador, né, como funcionava o processo. Ele falou assim, vamos colocar isso em prática. Aí fez o projeto e aí começamos a colocar em prática. E aí a gente começou a analisar, né, tanto o ponto biomecânico quanto o clínico da vítima, o que poderia acontecer em diversos tipos de situações, né? Então, tanto com CAD, extração em ângulo zero, extração rápido, o que acontecia, e a gente conseguiu hoje ter uma percepção,
né, do que acontece com o aspecto físico da coluna da vítima durante uma extração. E isso foi muito interessante porque até então nós não tínhamos isso a nível de Brasil, né, não tínhamos essa noção. Nós tínhamos um estudo fora, que é do Mark Dixon, que é o irlandês, ele é paramédico, hoje já aposentado, que ele também fez uma análise biomecânica, porém ele fez somente com 2 técnicas de extrações inicialmente, depois ele evoluiu para mais, né? E eles têm um perfil diferente de extração lá, né? E hoje a gente trabalha juntos, né? Nós publicamos artigos juntos e a gente conseguiu nesse... meio que unificar o conhecimento. Aí. Unificar o conhecimento e trocar, né, experiências. Acabei conhecendo ele e aí a gente hoje começamos a produzir trabalho juntos. E isso é muito interessante, porque ele fala assim, Ednei, a sua pesquisa, né, ela atende à realidade do Brasil. A minha pesquisa atende à minha realidade aqui. Aí, e, é diferente. E isso é interessante, porque às vezes a gente usa muita referência de fora, né? Para as nossas realidades. Que nem tudo serve para gente. O padrão é diferente. E que nem tudo serve para gente. E isso é aquilo, voltando à fala do senhor, né, inicialmente. Que nós temos que ser também produtores, claro, porque nós temos uma realidade diferente. É quase tudo, desde o conhecimento até o equipamento, em alguma medida, ele tem que ser tropicalizado. E conteúdo tem, né? E conteúdo tem, claro. E aí foi basicamente isso. Então, hoje, eu tenho algumas publicações, alguns trabalhos, e ainda continuo desenvolvendo trabalho nessa parte de extração com o uso da biomecânica, né, dos recursos tecnológicos para nos mostrar qual é a melhor forma de extrair uma vítima, né? Então, isso daí é muito interessante. Muito bacana, parabéns. É legal que ele mostra também, foi meu instrutor também. Você fez o curso, né? E é legal que ele antes a gente só tinha o teórico, né? E com os estudos dele mostra ali os bonecos, né? A força que sofreu. E foi legal você visualizar isso aí, que antes a gente não tinha isso aí. E o bacana é que ele falou um negócio, né? Que você completou, que todo esse conhecimento é construído porque a gente tem, digamos assim, o laboratório. Sim, laboratório. Quantidade de ocorrência que a gente atende. De tudo, né? De tudo, né? Então, são poucos corpos de bombeiros no mundo que têm o volume de atendimento que nós temos. Sim. Então, claro, isso acaba sendo um campo de pesquisa empírica gigantesco, né? Gigantesco. E a gente tem que realmente, graças a Deus, estamos nesse caminho aí de explorar isso aí. Bom. Leão, você falou para mim que fez, a gente já sabia, você comentou aqui, do curso que você fez lá na Força Nacional de Segurança, que foi na área que meio que complementou o que você fez nos Estados Unidos de busca e salvamento. O quanto foi isso importante para a construção do que nós temos hoje aí do nosso GAED, atendendo missões internacionais? Como o senhor falou, tudo soma, né? Independente se o assunto é específico nessa matéria ou não, algo se tira dali de proveitoso para usar lá na frente, né? O meu curso, além dos cursos que eu fiz aqui, né, terrestre, que tem parte de breque e tudo, claro. O da Força Nacional teve uma mudança e a gente acabou fazendo o curso regular da Força. Então era o curso voltado para o policiamento, né, que é o curso regular. Mas dentro da matéria lá tinha área de deslizamento, tinha área de breque. E é interessante se pegar esse conteúdo porque lá são instrutores do Brasil inteiro. Então o que a gente tinha era aqui de São Paulo. Então você poder pegar um pouquinho desse gabarito aí, várias pessoal, visões, né, do Maranhão, do Sul, do Paraná. Então a gente só isso aqui é legal aqui só lá em São Paulo. Então é aluno, mas já está pensando lá na frente, né? Isso aqui é interessante a gente acrescentar a parte de deslizamento, que São Paulo não tinha, a gente está começando a pegou com a força, pegou agora com Santa Catarina, com o curso de tatu deles lá, né? Que é o famoso tatu. Então você pega um pouquinho e vai acrescentando. E para mim o ápice foi o curso no Texas, né? Na TICS, que eu fui em 2017. Foi como aluno, mas a gente recebeu a missão já de tentar copiar todos os padrões deles, para trazer para São Paulo aqui, para a gente colocar São Paulo a nível mundial, né? De técnica, de conteúdo, de prática, de tudo, né? Então a gente teve que anotar lá os padrões de refil, como que fazia para construir, como que era feito as bases, os trilhos, tipo de rompimento vertical que a gente não fazia aqui. Então a gente teve que anotar tudo, fazer esse gabarito, trazer para cá e colocar em prática, né? Então a gente foi lá junto com o Capitão Marques, com o Cabo Augusto do 3º GB. Então todo isso aqui a gente anotou, além de aprender, a gente teve que repassar para a pista da ESB e atualizar aquela pista de breque antigo para o curso de busca e salvamento urbano. Que ficou maravilhoso, foi 2018, isso, quando eu ainda estava lá. Isso, a gente começou a montar em 2018, em 2019 já conseguiu tocar o primeiro curso com os padrões atuais de busca e salvamento urbano, né? Então, teve que fazer tradução de manual, de guias do INSARAG. Então, era desde a tradução das guias até ficar virando massa lá,
Para fazer a pra pista. fazer refil vertical, horizontal, fazer as estruturas metálicas para colocar os refis, né? Porque aqui a gente quebrava e perdia a pista, né? Claro. Então agora a gente consegue Agora a pista é renovável, é várias vezes, reutilizável. já deixa refil à disposição para várias instruções no mesmo dia e a gente ganha tempo e técnica, né? Que bom, que bom. A gente na Bombeiro tudo assim, né? A gente constrói a estrutura, depois a gente vem vindo com o recheio, né? Então a escola é o grande bolo, né? E o recheio que ao longo dos anos nós estamos fazendo, né? A pista de incêndio na Cidade do Fogo, a pista Sim. de break, né? São coisas que foram vindo, foram evoluindo e tudo meio que anda paralelo, né? Você vai aperfeiçoando o conhecimento, vai aperfeiçoando a técnica e a gente vai construindo as coisas. É uma história muito bonita, né? Tudo isso que nós estamos falando E sempre aqui. vai melhorando, né? Que em Sem 2020 dúvida. teve um outro curso, já acrescentou mais bases na pista da ESB, a ESB já começou a somar com efetivo lá, começou a habilitar mais gente, né? Com mais pessoas. Foi habilitando, foi gente com mais conhecimento agregando ali e a gente melhorando cada vez mais a pista, né? Tá excepcional hoje. Lelis, os cães também tem uma história. Putz, e eu era tenente, né? A gente acompanhou, Sim, você estava senhor. lá também, né? Que começa ali com, eu lembro, o comandante interino na época era o Major Wilk. Né? O Major Wilk sempre gostou muito de cachorro. Precisamos trazer o Wilk aqui, Martinho, para contar um pouco de história, que ele tem muito. E aí tem essa história maravilhosa do canil aí. Você já meio que falou, né? Começou em 2000 e... Começou em 98, foi oficializado em 2001. Bom, você tem ali então a visão de quando você chegou para agora. Sim. O que você acha que evoluiu, na sua opinião, de quando você chegou no canil e como a gente está operando hoje? Então, foi evoluindo técnica, né? Antes era muito mais na base do empirismo, né? Na base, isso dá certo, isso aqui não dá certo. Tentativa e erro. Isso, tentativa e erro. Aí com os cursos, com o aperfeiçoamento da tropa, nós fizemos o curso do caçar lá em Santa Catarina, que é um método muito interessante, que é o método colombiano, né? Que a gente utiliza, embora nós tenhamos adaptado boa parte dele para a nossa realidade de São Paulo. Lá eles trabalham com muita busca em mata, né? Eles têm muitas pessoas perdidas, eles fazem no caçar, e nós não. Nós aqui temos muito soterramento, deslizamento e escombro. Então a gente deu uma adaptada legal no método e foi evoluindo a técnica. E o São Paulo tem um diferencial que é a quantidade de ocorrência, né? Além da gente atender nossas ocorrências, que não são poucas, nós ainda atendemos em outros estados e agora, recentemente, outro país, né? Outro continente, na verdade. Né? Então, a quantidade de ocorrência não se compara aos outros estados. Então, a nossa expertise vem muito daí. Da experiência Da prática. experiência e da prática. Porque existe a certificação nacional dos cães, né? Que nós ainda não participamos, a gente pretende criar uma nossa aqui. E a gente acaba não participando por falta de efetivo, por falta de tempo, mas nossos cães são certificados de outra forma, né? Pela expertise, pelo resultado. Eles estão sempre localizando vítimas. Nós fomos aí para Petrópolis, antes da Turquia, né? Localizamos várias vítimas. passado, né? Foi 2022, né? 22 Isso. agora. Foi uma tragédia lá, né? Os cães localizaram várias vítimas. Foi uma primeira equipe que fomos eu, o Sargento Thomas, o Sargento Clovis e a Soldado Cardilli, né? Nós levamos 2 cães, que foi a Hope e a Cleo. Se eu não me engano, foram 12 vítimas localizadas, só com esses 2 cães. 12 ou 13 vítimas. Tudo bem. Foi uma segunda equipe, né? Que nos rendeu lá. Foi mais essa quantidade de vítimas. Então, apenas com 2 cães. Com 2 cães. Os outros estados estavam com 10, 12 cães, né? Produtividade altíssima. Isso, a produtividade dos cães é maravilhosa. E eram todos Malinois que foram para lá? Não, senhor. Tinha a Joy, né? Que era labradora. Né? Labradora. Aí foram, 3 Malinois e 1 labrador. A gente tá preferindo trabalhar com Eu queria te perguntar, a gente está atendendo mais para Malinois. Né? Tá, porque é difícil achar um canil que tenha labrador de trabalho, né? Em Santa Catarina eles têm uma linhagem maravilhosa de cães lá de labrador. Eles até doaram uma pra gente aqui, que foi a Sara, que tava com o Cabo Gerson, né? Uhum. E ela foi certificada por eles 2 vezes. Mas a gente não tem, realmente. Então a gente prefere trabalhar com Malinois. Mas essa energia do Malinois aí... Então, essa energia a gente utiliza muito, porque nosso terreno é muito irregular, né? Nosso terreno é muito difícil e o cão precisa ter energia. Claro. Ele precisa ter essa vontade de trabalhar, essa loucura que eles têm, né? O labrador, tem labrador assim? Tem.
Mas é mais difícil de Mas, encontrar. mas o drive do Malinois Não, é maior. É maior. Né? Maior. O drive é maior. Por outro lado, o labrador tem mais controle, né? O labrador é mais calmo. Numa entrevista, ele se dá melhor do que... Mas deixa aí que isso faz. Tem que mostrar a realidade, pô. É a realidade. Ela é assim, ó. E sempre que eu tô falando, ela faz isso aí, né? Parece que ela quer atenção, né? Ela quer atenção, né? Muito legal. Essa simbiose do homem com o cão é um negócio espetacular, né? Ela é terrível, né? Mas já entrando aqui no assunto Turquia, né? Que todos os três participaram, voltando aqui para o Ednei. Ednei, você compôs lá na Turquia a equipe médica, A equipe né? médica. Conta um pouquinho para nós o que é a equipe médica que acompanha aí a missão, não só na Turquia, como qualquer missão de atendimento fora do estado. Perfeito. Bom, quando eu recebi o convite inicialmente da Capitã Daniela à noite, né? Ela... Madrugada. Madrugada, né? Tudo madrugada. A noite tá. A noite foi madrugada já, né? Ela perguntou, ó, primeiro, você tá com o passaporte em dia? Não, tá em dia. Então, ó, preciso compor a equipe médica, né? Então, precisa de um MT lá na equipe médica, que é a Insarag chama de técnico de emergências médicas, as outras instituições chamam de paramédico, né? E o ano passado, do ano passado, eu fui para a Argentina para fazer o curso, né? Uhum. Então, esse período aí de curso foi quase 2 anos aí, porque peguei período de pandemia, tudo. E aí me credenciei também, fiz todos os credenciamentos. E aí eu compus a equipe médica. Então a equipe médica nossa é formada por 2 médicos, né? Então tinha a doutora Fabiana, o doutor Silvestre, e eu atuei como MT ali, um auxiliar deles, fazendo inclusive papel de enfermeiro na equipe. E o nosso papel, diante do cenário, né? Então nós tínhamos como missão acompanhar as equipes, prezar pela segurança e da equipe e também, se fosse necessário, atender membros da equipe. A Fabiana falou para mim que, doutora Fabiana, que esperava até o pior, tinha equipamento até para parada ali, para manter ventilado. Foi e tudo. o que aconteceu, a gente tinha bastante tudo. equipamento. E aí atender vítimas, né, vítimas do cenário em si, e também fizemos um papel de trabalho humanitário ali para os desabrigados, fizemos algumas visitas médicas, né, prestando essa assistência também. Então, assim, era um trabalho da equipe médica bem diversificado. E aí, eu diretamente eu auxiliava cada um dos médicos em campos, né? Então, sempre que a gente, como tinha 2 médicos, ia um médico, né, sempre para campo, e o outro ficava no acampamento para fazer o atendimento ali do que fosse necessário até dos desabrigados que estavam ao redor. E eu estava sempre... O Cortez vai segurar ela um pouco. Trouxe o Cortez aí e falar, deixa ela segurar aí. Vai lá, Cortez. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. Gasta um pouquinho da energia dela aí. Não vai deixar ninguém em paz. E aí eu ia junto com o médico, né? Então eu procurava sempre estar com eles, até porque nós levávamos bolsas, né? E nessas bolsas nós tínhamos equipamentos distintos, né? Então montamos inicialmente as bolsas para o campo operacional. E aí a gente fazia esse atendimento. Essas aí, ó, tem umas imagens aí. Isso, são essas bolsas aqui. O que levava nessas bolsas? Então aí? nós tínhamos bolsas para via aérea, né? Opção de via aérea avançada, tinha bolsa para trauma, bolsa para controle de hemorragias e a bolsa de medicação. Uhum. Então nós separamos por kits, né? E aí toda vez que a gente ia para campo a gente levava essas bolsas aí. Seja para acompanhar o atendimento operacional deles, seja para fazer o atendimento da população. Então a gente sempre estava ali com recursos, né? E a gente a todo momento ali a nossa visão. Essa era a barraca médica. Essa era a barraca médica. Essa foi a primeira que nós montamos. Essa em Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. E aí alguns cobertores antes aqui. Fazer a troca pela barraca da FAD lá, né? Isso. Depois a gente fez a troca, trocamos no mesmo lugar. Nós recebemos uma barraca da FAD e aí nós trocamos. Ampliaram porque essa barraca aqui inicialmente ela dividida entre posto, né? Era posto de comando e posto médico. Então, vocês foram melhorando a estrutura, né, ao longo cada dia uma coisa mais. Aqui foi em Hatay, uma visita que nós fizemos num posto médico da equipe da Turquia. E lá nós conhecemos como que é o posto médico, até porque esse primeiro contato nosso foi com o objetivo de conhecer a realidade de transporte de feridos, né? Para onde estavam levando, qual era o trâmite que eles adotavam para a gente também procurar adotar o mesmo, né? Fora ali, a doutora Fabiana contou pra gente, fora ali do epicentro, onde houve ali
maior destruição, né, que a gente já viu imagens, negócio. Havia unidades de atendimento hospitalar que funcionavam, é isso? Sim. Tinham unidades que algumas, né, estavam parcialmente, né? funcionando parcialmente, outras tinham condições de receber. Operar totalmente. De operar. E aí esses contatos que nós fizemos inicialmente foi para saber um pouco mais sobre isso e o que eles tinham de recursos também, né? E essa equipe aqui da Turquia, a gente percebeu que eles não tinham médicos, né? Todos eram paramédicos, condutores de ambulância paramédicos, não tinham médicos. E até a nossa equipe se colocou à disposição lá dentro dos médicos. Inclusive, esse primeiro contato nosso até gerou alguns atendimentos em Hatay mesmo, no nosso posto médico Eles passaram a encaminhar para você. Deles, né? De socorristas inclusive. A conversa fluía, né? A conversa fluía. Fluindo, espalhava. E não só de socorrista, mas até da população de uma forma geral. Teve um rapaz aí que era um voluntário lá que entregava alimentação, né? E ele se cortou. Eu vi imagem, tem imagem isso aí. Esse daqui, ó, esse rapaz aqui. E ele precisou ser feito uma sutura, ele levou 7 pontos. O Dr. Silvestre fez a sutura nele, e aí todo dia ele tinha que vir para fazer o curativo, porque tinha feito um processo inflamatório inicialmente, recebeu medicação nossa, né? Demos medicamento. E aí, inclusive, no segundo ou no terceiro dia que ele veio para fazer o curativo, foi onde deu o terremoto. O terremoto, e ele estava presente lá, sentiu com a gente lá no local. Lá. Mas esse senhor aí, ele sempre ia lá para fazer o curativo, e ele era voluntário. Tinha muito voluntário, né? Os intérpretes, né, Leão? Sim. Você que ficou lá no atendimento de campo, né? Qual foi o papel dos intérpretes no atendimento? Eu fazia parte da equipe de busca, né, equipe técnica, né? O Ednei não comentou aí, mas ele fazia parte humanitária e nos atendimentos de ocorrência junto com a equipe de busca, estava com a EPI completa, isso aí. Então não tinha a distinção, né? Claro. Mas eram 3 intérpretes, tinha um motorista de caminhão lá, que era meio que em conjunto com o consulado e tal, mas era turco também, e às vezes dava uma enganada, né? No inglês. Mas os 3 intérpretes lá, que era a Nihan, tinha o Haru e o Oguzhan, né? Que era o Augusto, né? Augusto. Então foram excepcionais e é o que salvava a nossa pele aí para tentar entender alguma coisa que não dava, não. Mas a gente fala da língua, né? Claro, o intérprete é fundamental, mas uma coisa que já contaram aqui para nós, eu queria que você comentasse um pouco também, é da linguagem da emergência, que ela é uma só. Isso aí. Fala um pouquinho sobre isso aí. Eu falo para o senhor que não teve problema nenhum. Fantástico. Isso aí foi uma satisfação, acho que de todos aí que está lutando para que o Brasil, São Paulo, né, chegue nesse nível internacional, né, com padrão INSARAG. E a gente vê que São Paulo, Brasil, né, juntamente com Minas e Espírito Santo, que nossas técnicas, né, nosso nível profissional tá emparelhado ali, idêntico. Isso aí foi uma satisfação imensa. Então a gente não deixou a desejar em momento nenhum. E você saber que a equipe que vai assumir o seu serviço entendeu o que você fez, e quando você assumir o serviço de um outro país, você sabe o que eles fizeram, isso aí não tem preço. É a linguagem da emergência, da importância dos credenciamentos. E né? isso fazendo rendição, né? E quando eram atendimentos conjuntos, que a gente chegou a atuar com 3, 4, 5 países ao mesmo tempo, a linguagem era a mesma, né? O jeito de usar a ferramenta era igual, de fazer uma marcação em INSARAG era igual, tudo era igual. Então a gente não deixou a desejar. Com isso aí na ocorrência a gente não tinha medo. E era legal que até um dia que eu acompanhei a equipe do Leão, nós estávamos trabalhando, acho, 4 equipes próximas ali, a própria equipe da Turquia, a Suécia. Da CUT tinha a Suécia, tinha, acho que não sei se era a Alemanha, eram, acho que 4 países ou 5 países. Atuando no mesmo momento, no mesmo lugar. Momento, mesmo cenário ali. Aí foi interessante que em determinado momento eles estavam trabalhando em 3 num buraco, e no acesso que foi feito, e aí eles precisaram de ajuda, né? E daqui a pouco, quando a gente observou, já tinha um integrante nosso lá. E aí, quando era aos poucos, né? Eu observei assim, nós tínhamos 4 trabalhando, um do Brasil, um da Suécia, um da Turquia, cada um de um país. Isso aí é o pessoal da Suécia, se eu não me engano. Esse é o pessoal da Suécia que estava lá. E aí, cada um de um país trabalhando no mesmo cenário, realizando as mesmas ações. E usando as mesmas técnicas, a mesma linguagem, a mesma tudo igual. Isso aí não teve problema nenhum. A gente tem até foto dessa eu vi, né, o pessoal, acho que se não me engano, até o Freud estava dentro desse espaço vital, isolado, e tirei foto, mas o senhor via assim, várias pessoas de lugares diferentes atuando em conjunto. Fantástico. A gente fala Turquia, mas só da Turquia eram 5, 6 equipes diferentes, porque era o pessoal da CUT, que são os voluntários, né, de busca e salvamento, tinha um bombeiro local,
Tinha a polícia militar, que também atua, então eram várias equipes só da Turquia nos atendimentos. No cenário. Bem legal. Ô, Lelis, e da visão sua aí da busca com cães, né? Ali, claro que você em alguns momentos atuou, como está contando ali o Ednei, com outras equipes, com outros binômios de cão. Como é que você vê a nossa atuação? Como é que nós estávamos em termos de comparativos aí de nível de capacitação? Os cães, eles foram fundamentais, né? Mesmo porque o próprio Coronel Camargo chegou a falar isso. Se não fossem os cães, as equipes não eram acionadas. Era muito difícil acionar uma equipe se não tivesse com os cães. Então, foi fundamental. Nós estávamos em 5 cães. Já no primeiro dia que a gente montou o acampamento até 7 horas da manhã, já 10h30 já deu outra ocorrência. Deu ocorrência e nós fomos. Eu fui com a Malina e a cadela do Espírito Santo. E logo que ela desceu da viatura, né? Da viatura, era uma caminhonete, ela assustada, já foi procurar e já localizou uma vítima. E aí foi confirmado. A Malina que estava aqui. A Malina. Uhum. Aí já foi confirmado pela cadela Case, né? Do Espírito Santo, que estava no mesmo local. E começou. E aí depois que passaram 1, 2 dias, 3 dias, aí eles já chamavam os cães a todo momento. Foi ganhando credibilidade. Onde eles latiam, tinha vítima, né? Onde eles indicavam, realmente saíam, né? Saíam pessoas. Então aí começou a aumentar a credibilidade, eles começaram a estar sempre solicitando. Tanto que a gente teve que fazer um rodízio com os cães, né? Porque eles estavam ficando exaustos. Questão de temperatura. É o que eu ia pedir para você falar. A temperatura lá, o frio que vocês pegaram, para o cão tinha um impacto, não tinha? Sim. Nós tínhamos todo um cuidado, né? Foi o Selma lá que é Selma é veterinário. O Selma é veterinário, né? E ele tomou esse cuidado. A gente passava um óleo nos cães, no focinho, no coxim plantar, né? Para não estar rachando. Então tinha todo esse cuidado. Nós levávamos nas caixas. Quando os cães não estavam buscando, eles ficavam dentro da caixa com cobertores. Abrigados, mesmo porque eles adoram cães lá, né? Na Turquia. Eles queriam ficar brincando com o cão, passando a mão, tirando foto, e o cão não descansava. E o cão precisava descansar. Para trabalhar. E também a gente não deixava eles em contato com o chão direto. A gente tinha sempre um colchãozinho para pôr, um colchão de neoprene, ou um cobertor mesmo, ou a própria caixa. A gente não deixava em contato com o chão, porque o chão congelava. Congelava, principalmente nas primeiras horas da manhã. Né? O chão congelava, então passava aquela friagem para a caixa. Então tinha que ter cobertor, tinha que ter papelão. Ainda mais se fosse ficar parado, né? Até pra gente, né? Nossa, parado, não, pra gente era... Imagino. A gente, cheio de roupa, né? Mal cabia, tanta roupa que a gente colocava embaixo do macacão, né? Mesmo assim, o frio era intenso demais. Você acredita que esse diferencial que a gente tem aí, porque os nossos cães, eles acham pessoas vivas e pessoas mortas. Né? Existem alguns lugares que os caras têm que ter 2. Né? Isso, nós temos a habilidade nos 2. Na sua opinião, isso fez diferença também com essa demanda que vocês tiveram lá? Faz diferença e a versatilidade é muito maior. Muito maior. Você tem um cão que faz os 2, você não precisa, você ganha tempo, que você passa o cão uma vez e ele vai indicar ali, né, se tem vítima ou não. E indiferente se tem vítima viva ou não, morte, vai ter que procurar. Né? A pessoa vai ter que lutar e vai ter que buscar aquela vítima. Então a versatilidade é muito maior. Inclusive nós atuamos num local lá, aí já foi em Hatay. Segundo ponto que vocês atuaram. No segundo ponto. Que o pessoal de Minas levou um detector de vida. Detector de vidas, inclusive que sempre confirma com o cão. Né? Eles atuavam depois, né, dos cães. Sim. Teve um local lá que 3 cães, um do México, um da Turquia e o outro, não me lembro de qual país, indicaram que tinha vítima viva lá. O cão era só para vivo. Aí tudo bem, né? Aí fomos passar nossas cadelas, porque o local era muito perigoso. O prédio, ele tinha 9 andares, a gente só estava vendo 5. 4 haviam afundado. Além de afundar, ele andou 5 metros para a direita. E eles tinham um monitor de estrutura lá, e ele estava cedendo 4 milímetros por hora. Cada hora. Quer dizer, inclinando. Uma hora ia cair, né? E aí nossos cães não indicaram. Eu falei, olha, nossos cães são tanto para vítimas mortas como vítimas vivas. E nossos cães não indicaram. Aí eles chamaram o pessoal de Minas, só para fazer a confirmação. E realmente não tinha vítima nenhuma lá. Então nossos cães foram ganhando credibilidade, né? Porque colocar uma equipe ali naquele cenário extremamente perigoso, sendo que não havia vítima, né? Não valeria a pena, né? Isso lá que ganhava tempo também, né? Teve outros cães que foram apoiar as ocorrências lá, mas era específico de vivo ou morto. Para chamar o próximo, vinha de outra equipe, demorava muito tempo também, né? Isso foi, você falou para mim que foi já
em Ratai, né? Ratai, a Que era segunda onde cidade. vocês ficaram do lado do estádio ali de Isso, futebol, senhor. o acampamento, né? Onde foi o terremoto. Veja, essa decisão, porque na verdade vocês vieram quebrar o paradigma, né? Foi bem aceito? Como é que já estava aí a fama dos nossos cães quando isso aconteceu? Então, eu creio que no Brasil a fama dos cães é excelente, né? A maioria de quem trabalha com cães sabe da competência dos cães de São Paulo, tanto que nós fomos para Petrópolis, atuamos junto com as outras equipes, Brumadinho, né? Fomos solicitados. Agora lá, a gente foi ganhando a confiança deles aos poucos, né? Eles estranharam, né, a nossa equipe. O Brasil foi a primeira missão internacional, né? Então eles Tudo era estranharam. novo pra gente, né? O capitão Mininel contou isso para mim, né? Que no centro de comando, em algum momento lá, eu estava lá, as equipes tinham aquela reunião diária, né? Aí tinha uma determinada missão, aí, precisamos de alguém para ir em tal lugar. E ninguém, o pessoal já cansado, equipes estavam lá vários dias. Várias equipes indo embora. Várias equipes indo embora. Aí quando o Mininel falou, não, nós vamos. Aí o pessoal olhou assim, porque até então, isso acho que foi logo que vocês Ninguém chegaram. esperava, né? Ninguém esperava, né? E quando eles foram entendendo a capacidade que a gente tinha, técnica, médico, paramédico, cão, equipe, a coisa foi num crescente, né? E eu acho que isso fez uma grande diferença, né, Léo? Fez bastante Mas diferença, sim. Eu creio que teve uma aceitação boa, porque, como eu comentei, né, as conversas fluíam lá e espalhavam, né? Mesmo forma que o Ednei fez atendimentos lá humanitários, de equipes, foi o rapaz lá fazer a sutura, começou a aparecer várias pessoas dentro do nosso acampamento, do nosso posto de comando, para solicitar um atendimento médico. Porque um ia passando para o outro, boca a boca, né? Mesma situação os cães. Né? Tinha a CUT, por exemplo, aparecia direto lá já, queria só o cão para acompanhar eles no atendimento em outro lugar. Às vezes não queria É o que você falou, né? Não queria nem a equipe técnica, a equipe de especialista, ela queria só o cão. Mas aí a gente... Eu acho que o cenário, a história que o Mininel contou para mim, acontecia aí, né, Ednei? Nas reuniões da Nas reuniões. E aí a gente vê gente em qualquer lugar, né? Todos os países, né? Estavam lá. E a conversa vazava até o café, né? Pegou um café nosso, tomou lá, espalhou a conversa. Café é bom, vamos lá. Café brasileiro, teve dia que fazia fila lá do pessoal da... Tomar o nosso café. Aliás, obrigado pela deixa, né? Vamos falar. Tem um futuro. Timing perfeito, Léo. Timing perfeito. Era o Brazilian's Coffee. É o Brazilian's Coffee. Era o que a gente entendia dos turcos lá, o Brazilian's Coffee. É isso aí. Então nós vamos tomar aqui o nosso café do Bomba Café. O nosso Bomba Café, o café temático da nossa fundação, fica aqui na nossa sede, na rua Anita Garibaldi, número 25. É um café temático, tem decoração de bombeiro, peças históricas, um lugar muito agradável. Convidamos todos aqueles que nos assistem a vir visitar o nosso Bomba Café e o cafezinho especial. E aí você falou do café na Turquia, você viu? Brazilian Coffee. O seu timing foi perfeito para o nosso marketing. É que eles tomam muito chá lá, né? Porque é muito frio. Eles têm o costume de tomar muito chá. Aí, quando sentiram o gosto do café, cortaram o chá e ficaram só... Bom, eu sei que vocês levaram tudo em quantidade suficiente, né? Sim. Na verdade, era uma missão, a gente sabe, 7 dias vocês acabaram, ficaram 15. Ficou Mas 15 porque recebeu o suporte, evidente. Mas né? tinha a logística para ficar mais Eu dias. que ia dizer, a gente tinha logística para ficar mais dias. Tanto Né? de- Inclusive de comida de cão, essa Sim, história. cão toda. a gente levou bastante e acabou... Olha lá o Brazilian Coffee Sobrou. lá. O café dos heróis. Né? Aqui o nosso Bomba Café é o café dos heróis. Aí é o verdadeiro café dos heróis. A ração dos cães nós levamos a ração seca, né? Que é a ração comum. Mas levamos também uma ração especial, que a gente conseguiu com a Royal Canin, que é a ração, ela chama Recovery. Isso para as condições adversas, principalmente. Lá. Sim, senhor. Ela é uma ração especial mesmo, é para cão que fez cirurgia, cão que tá precisando se recuperar. É uma ração excelente, úmida, né? Uma latinha pequenininha assim, super cara. Eles nos doaram uma caixa dessa ração e foi o que salvou os cães lá, porque eles gastam muita energia E para se aquecer. Pra né? se aquecer. Manter a Manter a temperatura. para se aquecer. Então eles comendo essa ração aí, e dava, como é pequena, dava para levar nas ocorrências. Chegava na ocorrência, alimentava um pouco o cão ali, dava aquele up nele, né? Foi muito interessante. E a ração seca é mais para dar aquele volume, né? Para manter o peso. Mas essa ração Recovery foi imprescindível. Um Foi suplemento, bastante né? importante. Foi. A doutora Fabiana nos presenteou também com um óleo que é utilizado em hospitais. Ela contou aqui. Salvador, né? Era pra gente, né? Mas os Os cães usaram bastante.
Começou com os cães usando, daqui a pouco tava todo mundo. Porque a gente tinha rachadura por conta do fio, né? Nos lábios, no nariz, né? Nas mãos. E aí todo mundo passando. Quase que não... Foi a conta certinha ali, viu? Quase que não deu. Isso é interessante porque, para mim, pelo menos, uma grande experiência, a gente até conversou com a equipe médica, né? A gente percebeu tanto assim, né? o quanto o frio ele é inflamatório. Isso é uma verdade. característica que pra gente Pele. chamou muita atenção. Porque, assim, isso na questão na face, na mão. As mãos, praticamente todos aqui, né? Tivemos, nos primeiros dias aí, o edema da mão, a vermelhidão, todo aquele sinal de processo inflamatório. E isso nos chamou muita atenção porque a equipe médica, a gente sempre fazia o nosso briefing da equipe médica, né? Brief, debrief. E aí, todo dia à noite, a gente conversava com o que a gente via no acampamento. Então, assim, a gente olhava por todos que estavam ali, né? Então, quando a equipe médica, a equipe de campo voltava, a gente ficava ali no cantinho olhando, Observando. Nem todos falam, né? Então, ficava ali observando, aí a gente sempre conversava, fazia as anotações, a gente observou que aquele ali... Mais 2 dias tá morrendo. Não tá bem, né? Vamos chamar de canto, vamos conversar, o que tá acontecendo? E aí a gente percebeu essa questão das lesões de pele, que eram geradas pelo frio. As extremidades onde mais sofrem, né? Nossa, Pés, mãos, nariz. mãos. E aí a gente tem hora que não dá para manusear tudo com luvas, tem que tirar. E até o atrito da Desculpa, própria tirada. eu lembrei de uma frase que eu ouvi de um espanhol, quando a gente fez o curso lá do Bombeiros Unidos Sem Fronteira, muitos anos do México, e a gente tudo luva, uma hora o cara mandou arrancar e falou assim, um gato de luvas não caça. Às vezes acontecia Acontece, isso, né? A gente até tentava, mas não dava. Aí já sabia que ia sofrer sem luva. E aí essa questão de você ficar com a mão toda inflamada por causa do frio, esse ato de colocar e tirar a luva, só por si já fazia mais atrito, machucava mais. Então isso era um cuidado que a gente teve que... Aí foi o momento que a gente começou a ficar com as pomadas no bolso, né? E aí o pessoal pedia, porque a gente estava com poucas, pedia, a gente passava ali. Aí dividiu com os cães a história da pomada. Isso, teve que dividir. 2, 3 para eles, uma para Não, assim, deu para todo mundo. Eles ficam com inveja dos cães, mas é que o cão, ele não verbaliza, né? Sim. Então, se não cuidar deles, perde a ferramenta. Claro, tem que estar ligado o tempo todo. Uma rachadura de coxim plantar inabilita o cão. Né? Porque ela vai abrir, não tem como costurar, não tem como, vai ter que A esperar. recuperação muito longa. Muito longa. Aí a gente ia perder o cão. Então tinha que ter esse cuidado mesmo. Sim. E na volta anterior dá pra perceber lá, todo mundo fica meio inchado mesmo. Do frio, né? Com queimadura nos lábios. E a luva, dá pra perceber que eu tô sem a luva. Porque ficar com a malina com luva, manusear ela com luva não dá. Não dá. Né? Não tem infelizmente não, né? É muito difícil. Aí, pra controlar ela ali, depois pra mandar ela buscar, e aí direcionar com a luva, fica mais difícil. Mais difícil. Ô, Léo, fala um pouquinho desse cenário. Esse cenário onde é que é? Esse cenário de Búzios, você lembra? Sim, esse aí foi lá em Karamamarashi. Era um prédio que tinha um integrante da CUT, né? Ele acabou falecendo com a família dele. Não foi em ocorrência, né? Ele residia ali. E foi até a ocorrência que o Ednei comentou, que a gente estava atuando com vários países ao mesmo tempo, inclusive as equipes locais, né? Vocês localizaram, né? Sim, localizamos. Foi localizado o corpo desse socorrista. Se não me engano, acho que foi aí também, se não me engano, certeza. Foi localizado um gato com vida, né? Dentro de um sofá. E ele foi... 8 dias. Fechou a ocorrência. 8 dias. Depois de 8 dias. Fechou a ocorrência com a localização no corpo desse integrante do ACUT. Da CUT. Aí a gente atuava em vários sítios diferentes, vários bairros, cidades diferentes, mas aí a gente foi, se não me engano, o único ponto que nós atuamos vários dias seguidos na mesma ocorrência. Porque era questão de honra, né, para as equipes lá. Sim, encontrar os seus... esse integrante. Claro. E pela confiança que acho que o Brasil ganhou com eles acionavam o Brasil toda hora para apoiar eles nessa ocorrência. Tanto com os cães, com a equipe técnica, e os equipamentos dos outros estados também que Minas e Espírito Santo levaram, que somou bastante com São Paulo. Sim, sem dúvida. Do Espírito Santo era um cão, né, Lélis? Eram 4 nossos e um deles. É isso. Uma belga, cadela, né? Casey. Belga, né? Não, ela é pastor... É pastor belga, só que é a Tervurian, a pastor preta, né? Sim. Aquela preta, não é belga malinois, é belga Tervurian. Aí a malina, né? Isso. E imagina, né? O treinamento, ela adora brinquedo. E ela não podia pegar, então. Eu tô vendo a cara dela olhando pro brinquedo. Era louca pra pegar esse unicórnio aí e destruir, né? Tá, aí eu falava, não,
Aí mandava a cadela buscar e ela passava por cima do brinquedo e saía buscando. Então, o foco desses cães é incrível. Né? Eu lembro que esse prédio aí, a gente não foi acionado para atender aí pela CUT nem pela Encerag. A gente estava atuando no prédio em frente, que era do integrante da CUT. Só que o pessoal sabia que tinha cães brasileiros atuando. Eles iam na ocorrência solicitar Pedir para apoio ajudar. para ficar perto. Aí eu lembro que ele estava até com o Lélio esse dia. A gente atravessou a rua e foi fazer uma busca com os cães aqui. Eles pediram, só passa o cão. Não, tem equipamento. Não, a gente só quer os cães lá. Aí a gente foi acompanhar, mas foi o Lelis com a Marina fazer busca nesse sítio aí. Mas a cara dela olhando pro brinquedo diz tudo, né? E a gente não deixava pegar, não só pelo fato de que Sim, não pode. Claro, pela história. Pela história. Com certeza pertence a alguma criança, né? Sem dúvida. E eles recuperavam esses objetos com todo carinho. Pra Pra a história família, que a né? família... É uma lembrança da família. Né? Me contaram a história, acho que tem imagem aí, né, Martinho? Eu trouxe, eu pedi Do pra- pessoal colocava os objetos, enquanto Sim. esperavam, eles ficavam ali no Isso, entorno, ou isso. pertences da pessoa desaparecida numa cadeira, né? Tinha Isso essa não história. marcou Muito... só a mim, acho que marcou a todos, né? Essa preocupação que eles têm com os pertences, né? Então eles separavam todo o Alcorão lá, tinha uma sacolinha com vários dentro. Brinquedo, aqui ó. Na mesma parte tem umas bolsas, umas sacolas com todos os brinquedos de criança. Eles separavam os brinquedos, utensílios, né, de higiene pessoal, escova de dente. Isso aí marcou bastante, que eles fazem questão dos detalhes, separarem tudo e entregar para as famílias. As famílias ficam tudo nos arredores, aguardando encontrar os familiares e retiram os pertences. Que eram as Travesseiro. únicas as que permaneceram, foram aquelas Sim. que não tinham para onde ir, que Sim. não eram muitos, mas a grande maioria eram aquelas que esperavam Os encontrar familiares. os familiares. Nos né? primeiros dias, os brinquedos das crianças, né? Uhum. Nos primeiros dias, o senhor passava nas ruas, tinha bastante familiar aguardando. Conforme ia passando as ocorrências, ia localizando os corpos Ia e diminuindo. esvaziando. Tanto que no dia que finalizou a ocorrência, só estava a família desse integrante da CUT. Não tinha mais ninguém na Já rua. que todos ali já Virou tinham uma sido cidade localizados. fantasma. Mas no começo, não andava na rua de tanta gente que tinha. Tanta gente. Só os carros abandonados, né? Hum. E os familiares já tinham todos indo embora já. Puxa vida. Como eu disse, né? Essa entrevista ela é multifacetada, né? Porque cada um tem uma visão. Vocês estão trazendo algumas coisas da visão de vocês, eu acho muito interessante. Esse aqui eu tirei foto, não tinha vítima, né? Eu tirei até aqui de longe, Não, mas o prédio achei... tombou ali, né? Ele tombou inteiro, né? Inteiro. Então isso aí ficou bem marcado também pra gente. E os carros aí não tá abandonado. A né? maioria abandonada. A maioria abandonada. Nos últimos dias já estava aparecendo guinchos, retirando todos os carros das ruas, mas sem proprietário já. Muita gente pergunta, né? Diz, né? E o Coronel Camargo e outros que aqui vieram, eu acho que definiram bastante. Falou, pô, mas o Brasil participando com cenário terremoto, o que nós temos a ver com terremoto, né? E ele diz um negócio que eu acho muito interessante. Né? Olha, o importante não é a causa, mas o efeito, né? Sim, A gente pode não ter terremoto, mas quantos desabamentos nós já não tivemos? Nós já não atendemos aqui, na verdade. Né? E no resultado a gente consegue atuar, né? A gente atua no resultado, Exatamente. exatamente. Claro que aí no resultado, um cenário que eu acho que a gente nunca tinha visto. Né? Não na causa, né? A Não, gente atua no resultado. Exatamente. Não, um cenário desse aí é desolador, é muito triste. E você vê o que não foi pro chão, vai ter que ser derrubado. Vai ter que ser derrubado. Afetou tudo, né? Afetou o solo, né? Aí não tem condições. O prédio, às vezes, você olha, parece que tá bonitinho por fora, mas todo rachado, todo trincado. É uma tristeza. Perdeu, né? 90 mil edifícios 90 mil. 90 mil vão ser demolidos. E vocês estiveram lá experiente sentir isso aí, porque vocês, durante a atuação de vocês, houve um terremoto 6.4, é isso, né? Mas foi bom. Foi Bom que a gente foi bom que a hora a gente vai mudar o curso, quem sabe que não dá pra fazer nada. Vou apitar, deita, não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo pra nada, né? Tem que mudar o ralo agora. Tem que ver como- Acho que essa é uma experiência importante até pra gente passar nos cursos, né? Realmente, a sensação, né? É uma sensação que nunca tivemos. Impotência, né? É de impotência e você não tem muito o que fazer, sofre um desequilíbrio. Vai total, pro chão, né? Vai pro chão. E aí o cuidado que a gente tem que ter na hora que Se vai proteger, pro chão ali, é né? se proteger. Quer sim, quer não, os desequilíbrios que nós tivemos lá, algumas pessoas bateram o joelho, outras bateram o braço. Eram a pequenas escoriações. pequenas Ali. escoriações, normal, né? Não tem jeito, mas é um cenário bem complexo, né? Bem complexo. E assim, São 15 segundos que parece 15 minutos. né? é esse o detalhe, né? Como a gente não... Porque às vezes a gente fala assim, a gente passou por um terremoto lá, foi uma experiência diferente, foi algo... As pessoas pensam assim, mas... Diferente do que a gente vê em filme, em jornal. As em pessoas falam reportagem. assim, mas vocês estavam lá, né? Vocês não... Quando começou, vocês não perceberam? Não percebe. Porque ele começou de uma forma muito sutil e foi aumentando a intensidade. E aí, quando vocês
realmente toma noção. Nós estávamos Cai a junto, ficha, né? quando Cai cai a a ficha, ficha, já não dá está numa mais tempo de dimensão. Já é tá que no chão, já. Já está no chão, aí que você percebe. É aquela história de você correr para um abrigo, né? Num Não, terremoto. não, Esquece. não. Bom, e vocês pegaram 6.4, o que a Sola foi 7.8. 7.8, 7.8. 1 minuto e 30. E- O nosso e foi le- quase 20. E lembrando que a escala é exponencial, né? É uma região que tá bem na junção das placas Das tectônicas. placas. E ainda não se acomodaram, não. Ah, não, vai tremer de novo lá. questão de E tempo, tá, né? continua tendo vários terremotos lá, né? Eu acompanho, agora tem um aplicativo que eu acompanho. Continua tendo vários, tá vendo? E- Réplica tiveram várias, né? Mas nem Isso. todos sentiam a todo tempo, né? Então tinha gente que tava no banheiro lá do aeroporto que a gente utilizava meio que emprestado que sentia. A gente tava no acampamento e não sentiu, Não sentiu. essas Isso. réplicas mais leves. as mais leves é a todo momento. Agora, nessa intensidade, a partir de 6 já é bem grave, né? Uhum. Aí, nessa intensidade continua tendo ainda, infelizmente. Uhum. Infelizmente. Como vocês disseram, né? O cenário desolador, acho que você usou essa palavra, Isso né? é muito 90 triste. mil prédios, né? 50 mil vítimas, né? Mas eu acho que o resultado disso, pelo menos para nós, né? É a experiência, né? De trabalhar num cenário. Sim, vai mudar nossa Vai visão de trabalho. mudando, coloca o Corpo de Bombeiros num outro patamar, está colocando, né? Sem dúvida, né? Pela experiência e pela capacidade que nós demonstramos, até porque vale lembrar, né? Que a gente atendeu essa ocorrência junto com uma outra grande ocorrência Litoral Norte de no litoral norte de São Paulo, né? Então, Sim. a nossa capacidade, né, essa maturidade que nós estamos adquirindo, ela realmente, ela é muito importante, o resultado de tudo isso, né? E eu acho que o que fica para vocês, na minha opinião, é cada vez mais transmitir essa experiência, né, esse conhecimento. Nós passamos A vivência. porque nós passamos e é rápido. E nós temos que dar continuidade a esse crescimento, a esse envolvimento. Sim, né? sim, tem que... Então vocês aí alguns mais, um pouco menos. Aqui não tem ninguém que falta muito, né? Digamos assim, né? Eu acho que quem tem mais tempo de serviço é você ou Vou completar 23 anos 23, já, né? Mas todos têm mais de 20 aqui, né? 22. Você é o mais. Tô chegando. Mas também ainda está perto de 20 ali, né? Mas essa transmissão de conhecimento é isso que eu quero dizer, na verdade, né? Ele é muito importante. Toda essa experiência que vocês tiveram, toda essa vivência, né? Ela ser. E está aí a Escola Superior de Bombeiros para isso, né? Sim. Tenho certeza que todos vocês atuam lá e devem continuar atuando nos cursos de especialização. E eu só posso dizer, como eu sempre digo, né? Tenho dito para todos que estão vindo aqui da Missão Turquia, né? Que a gente está aqui num tremendo de um orgulho alheio, né? Do que vocês fizeram, do que vocês aprenderam, do que vocês vão transmitir ainda para todos aqueles que vão se envolver no trabalho operacional. A gente tem, como eu disse, para todo mundo que vem aqui, a gente pode ficar 3 horas aqui botando papo. Faltava cerveja, talvez, em vez do café, que seria melhor ainda. Mas tudo bem. Mas a gente tem mais ou menos o nosso tempinho padrão, né, Martinho? A gente está chegando em 1 hora aí já, não está não? Então, eu sabia. Então tá bom. Mas a gente caminhando já meio que para o nosso desfecho, né, desse nosso bate-papo, eu quero ver de cada um de vocês, assim, vocês, claro, né, vocês participaram, eu acredito que isso deve ter provocado alguma transformação, né, em vocês, né, espero ter provocado. Eu gostaria da visão de cada um de vocês, começando pelo Ednei, o que marcou você no aspecto pessoal e o que marcou você no aspecto profissional, essa experiência do atendimento lá na Turquia. Vou começar pelo aspecto pessoal, que realmente, para mim, foi uma grande lição, no quanto a gente tem que dar mais valor à gratidão, né? Então, assim, o quanto eles foram gratos em tudo que nós fazíamos, toda vez que a gente encontrava um grupo da população turca ou pessoas moradoras de lá, o quanto eles tinham gratidão, né? O quanto eles eram agradecidos. Eu tive a oportunidade, junto com a equipe médica, de fazer o trabalho humanitário ao redor, né, do acampamento. Entramos em alguns acampamentos para prestar o atendimento médico. E o quanto eles nos agradeciam, eles não sabiam o que fazer, né, de gestos para nos agradecer. Então, e em meio a tudo que eles estavam vivendo, a todo aquele desastre, a todo aquele cenário, o quanto eles eram gratos. E por onde passávamos, né, entrada nossa em aeroporto, entrada nossa em outros tipos de locais. E saída também, né? A saída, né? O quanto eles eram gratos, né? Então, tudo isso, para a gente, é muito importante. É uma lição que nos mostra que, em meio à dificuldade ainda, em meio
a ter poucos recursos, ainda assim são gratos. Durante essas visitas, quando nós passávamos em algumas barracas de desabrigados, nas portas das barracas, né, eles colocavam mensagens. E muitas mensagens de esperanças, mensagens de gratidão. E, inclusive, até tirei algumas fotos. Em uma das barracas tinha mensagem de agradecimento às equipes de socorro. Então, isso é muito interessante, né? A gente dar mais valor à gratidão, né? Acho que, para mim, foi a grande lição pessoal. E, do ponto de vista profissional, eu trago a bagagem de entender, né, num cenário desse, como se portar, até porque a minha visão como APH, nessa missão, ela foi evoluindo a cada ocorrência que eu ia com as equipes, né? Evoluindo no tocante a mudar material dentro das bolsas, falar assim, isso aqui acho que não é interessante, eu vou precisar mais disso, porque quer sim, quer não, é um tipo de medicina de guerra. Então, a gente tem que ter essa visão também, estando lá. E lembrando que a guerra está ali do lado, né? Que a guerra está ali do lado, né? Então, essa questão para mim foi muito importante, da adaptação do serviço de APH, do quanto que é importante uma equipe médica para prezar pelas equipes de campo. Então, a todo momento a gente estava preocupado com o uso de máscara, com o uso de equipamento de proteção individual. Então, inclusive, eu até propus já para os nossos próximos cursos a gente ter uma abordagem mais específica da parte de EPI, dos riscos que isso pode gerar, um cenário como esse pode gerar. Então, para mim, essa parte profissional é a lição de como se adaptar a um cenário como esse e até o que propor de evolução para a instituição. É um enriquecimento muito grande. A experiência. Demais. Sargento Leão, sua visão pessoal e profissional. Já falou praticamente tudo, né? Mas a parte pessoal, a satisfação própria, né? O orgulho da família, né? Em saber que tem alguém próximo deles ali que faz essa diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente, como profissional, acaba não dando valor a nós mesmos, né? E a família enaltece muito isso. Uhum. Então, valorizar a família, valorizar as pessoas, os pequenos momentos, porque lá a gente viu tanta coisa difícil e eles não perderam as esperanças, né? Então, isso marca bastante essa gratidão deles com a gente. Os 3 voluntários lá que ficaram com a parte de tradução, já é um país assolado, foram voluntários para poder ajudar a gente com essa missão, e eles tiveram a lembrança de entregar uma moedinha, uma lira turca para a gente trazer como recordação. O Augusto entregou um balãozinho da Capadócia para cada um integrante. Então, eles estão sendo ajudados e ainda ficam gratos. Estão sendo ajudados, estão ajudando e ainda fica grato com a gente em relação a isso. E a gente passa a desperceber esses pequenos detalhes, né? Então, acaba marcando bastante. Não precisa de muita coisa para demonstrar gratidão, né? Não precisa. Isso aí marca bastante. É simples, né? Foi uma moedinha, um balãozinho e a felicidade deles em estar com a gente. E a parte profissional é que todo o esforço vale a pena para a gente, né? Então, a gente não vê o resultado de imediato, fazendo curso, sofrendo, ralando, dedicando suas horas de folga em pesquisas, em treinamentos, e acaba não alcançando esse resultado e você fica pensando, para quê? Por quê? E agora a gente viu que vale a pena. Treina, uma hora acontece. Né? E às vezes esse resultado não é você que vai alcançar, é uma outra pessoa, mas você plantou uma parte ali de você nisso aí. Então, você faz um pequeno pedaço desse processo. Então, esse resultado vale a pena, né? Então, como eu vejo a parte profissional e o resumo da parte pessoal e da profissional, que todo esforço vale a pena. As horas de folga que você deixou com a família para estar no trabalho e vice-versa. Parabéns, é isso aí. Ô, Leris, vamos tentar fazer sua expressão com a Malina aí do lado? Será que vai dar certo? Dá certo, sim. Ela tá aqui com ele. Pode chegar mais perto, Cortez, para ela aparecer aqui. Pode deixar ela se ela vai se comportar. Mais ou menos, né? Bom, você, dê a sua visão, Lelis, por favor. Vamos lá, do ponto de vista profissional, vou começar, né? Do ponto de vista pessoal, tem tanta coisa que eu poderia falar que ficaria aqui meia hora falando. Vou tentar resumir primeiro a parte profissional. Foi interessante ver como a gente consegue, né, através da equipe multidisciplinar, atuar numa ocorrência internacional. Que a gente tem, com toda a humildade do mundo, claro, né? Minas, Espírito Santo, São Paulo conseguiu atuar ao lado de equipes da Suécia, ao lado de equipes de Israel, né? Países que são conceituadíssimos. Referência, né? Em atendimento de ocorrências de USAR, né? De BREC. Então, isso foi muito gratificante. Verificar na minha área, né?
como os cães puderam ser úteis e ajudar as pessoas, né? Então isso é muito gratificante. Porque até então a gente só tinha atuado no cenário nacional. Os cães eram muito bem conceituados no cenário nacional, mas não tinha essa experiência numa ocorrência internacional. Então, do ponto de vista profissional, foi interessante ver isso. Que a gente tem, sim, como atuar em ocorrências internacionais. Claro que a gente vai ter que adquirir mais equipamentos, né? Nós fomos meio que bode expiatório, né? Fomos lá e deu uma cara a tapa, né? A gente vai ter que adquirir mais equipamento, mais conhecimento, claro. Mas a gente atua muito bem. Então, eu fiquei muito feliz do ponto de vista profissional. É uma experiência incrível, é maravilhosa. Eu fico imaginando os meninos, né, que estão entrando agora aí, e as meninas lá na escola, na ESB, né? Vendo uma experiência dessa, né? Eles precisariam tá ouvindo, né? Eu acho que qualquer um deles sonha em atuar. Mas tenho certeza que você já palestraram na escola de formação? Não, senhor. Ainda não. Mas vão, com certeza isso, vão. porque eu acho que é importante para eles verem que dá sim. Com um pouquinho de estudo, né? Um pouquinho dele aí. Um pouquinho. Um pouquinho de dedicação, a gente consegue tá ajudando o próximo. E né? muitos nem sabem da luta até chegar aqui. Tem que contar essa história. Não, eles têm que saber, né? Agora, do ponto de vista pessoal, eu tenho uma concepção, né? De que a gente está aqui para evoluir. A gente está nesse mundo para evoluir. E o bombeiro, ele proporciona isso. Aqui a gente evolui à força. A gente ganha. A nossa profissão é para ajudar o próximo. E lá foi maravilhoso. É uma experiência assim que a gente guarda para a vida toda. Eles são muçulmanos, é uma cultura totalmente diferente. Tem as peculiaridades deles, né? Mas eles são muito, muito gratos. Eles são muitos... eles sem ter o que comer, eles vinham dar comida pra gente. Então isso foi de um enriquecimento para mim muito grande. E a dor, infelizmente, né? Já que as pessoas não se aproximam pelo amor, né? A dor, ela é igual a todos, né? Todo ser humano é igual perante a dor. E o fato de eu poder estar ajudando, nem que seja um pouco, essas pessoas foi muito gratificante para mim. Fiquei muito feliz mesmo, muito honrado de ter ido para essa missão. Apesar de todas as dificuldades, não foi fácil, né? A gente brinca assim, mas não foi fácil pra gente lá. A gente passou por vários perrengues lá, né? Dizendo assim, frio, fome não, a gente não passou fome, mas é lógico, você não tá comendo a sua alimentação de casa, né? A saudade da família, tudo, mas foi muito gratificante. Fiquei muito feliz. Muito bom, essa visão mais espiritualizada sua é uma virada na chavinha. Uma virada na chavinha. Pessoal. A gente estava colocando na tela aí já bem para encerrar, aí nós tivemos a oportunidade no final do mês de março agora de condecorá-los, né, a todos e aos cães, né, com a medalha Heróis do Fogo da Fundabom. Essa cerimônia foi lá na Assembleia Legislativa. Eu acho que vocês estão nessas fotos de vocês, né? Então, Sim, se não estiver nessa, está em alguma aí, né? Aí nós temos a deputada Macedo, né, que propôs a cerimônia, e nós fomos lá agraciá-los merecidamente, né, pela atuação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, dar os parabéns a vocês, né, por todo empenho, todo amor ao Corpo de Bombeiros, toda a dedicação, né, todo esforço que não foi em vão, né, como todos vocês, de uma forma ou de outra, disseram a mesma coisa, e eu acho que é isso, de muita gente, eu acho que é isso que é o sentimento que todos nós ficamos aqui. Muito obrigado. Venham sempre no nosso podcast. Muito obrigado. E não esqueçam, né? Prazer. Em algum momento aí temos que fazer palestra na ESB para cada um contar a história de vocês. Eu vou sugerir isso aí ao Coronel Merlin, né? Ao Coronel Melo. Eu acho que essa coisa de passar a experiência é muito importante. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, muito importante, inscrevam-se em nosso canal, dê o like e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado, até a próxima.